É fundamental que se comece a investigar uma das maiores catástrofes demográficas de toda a história humana. Não com a frieza acadêmica da epidemiologia, mas sim com a chama da dúvida radical. Pense por um momento em uma arma que, em menos de 5 anos, é capaz de aniquilar entre 30% a 60% da população de um continente inteiro, transformando centros urbanos vibrantes em valas comuns e redefinindo completamente a estrutura socioeconômica e religiosa da civilização ocidental. Essa não é uma ferramenta de guerra hipotética, não é uma ameaça distópica de um futuro distante. Esta é a realidade histórica da peste negra que varreu a Europa, a Ásia e o norte da África no meio do século XIV. Mas a pergunta que paira há séculos nas sombras da história e que ganha uma relevância perturbadora na nossa era de guerra biológica avançada é esta: a peste negra foi meramente o resultado de uma zoonose nefasta e acidental, uma explosão populacional da bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos, ou haveria um elemento de intenção, um dedo humano por trás do gatilho desta devastação? Teria sido em parte a peste negra a primeira e talvez mais bem-sucedida arma biológica secreta de que se tem registro. A força desse segundo gancho reside na nossa incapacidade moderna de aceitar a pura aleatoriedade da desgraça em escala global. Quando a morte atinge com tamanha velocidade, precisão e letalidade desproporcionais, a mente humana tende a buscar um arquiteto, um inimigo oculto. E no contexto da peste negra, essa busca é particularmente frutífera. Para contextualizar, devemos recuar no tempo para um período onde a ciência médica era rudimentar, baseada em teorias humorais e superstição. Entre 1347 e 1351, o que começou como um misterioso surto na Ásia Central, provavelmente nas estepes da Mongólia, percorreu as rotas de comércio, atingiu os portos da Crimeia e, de lá, espalhou-se como fogo, selvagem pelos portos italianos, Sicília, Gênova, Veneza e, em seguida, pelo interior do continente europeu. Os sintomas eram inconfundíveis e aterrorizantes: febre alta, calafrios intensos e o sinal mais notório, o aparecimento de dolorosos inchaços escuros, os bubões nas virilhas, axilas e pescoço, daí o nome popular de peste bubônica. Seguiam-se hemorragias internas, necrose tecidual, o que conferia à vítima a temida cor escura que batizou a praga. E, invariavelmente, a morte, que podia ocorrer em menos de 72 horas após o início dos sintomas. A letalidade era assustadora, atingindo picos de mortalidade que faziam até mesmo as guerras e fomes medievais parecerem triviais em comparação. O problema central, o conflito que alimenta a tese de manipulação, não é a existência da praga em si. Yersinia pestis é uma bactéria real e devastadora. O conflito reside na forma como ela se manifestou naquele período específico e, mais importante, na velocidade e extensão de seu espalhamento. A narrativa padrão, aceita pela epidemiologia ortodoxa, é que o vetor primário eram as pulgas, Genopsila Cheopes, que viviam nos ratos pretos, ratos. Essa cadeia de transmissão zoonótica, quando o rato hospedeiro morre, força a pulga infectada a buscar um novo hospedeiro de sangue quente, que passava a ser o humano. Esta é a peste bubônica clássica. Contudo, há anomalias históricas e médicas que desafiam a explicação puramente natural e acidental, gerando tensões que favorecem a hipótese de uma distribuição assistida ou, pior, coordenada. Para começar a abrir os open loops desta investigação, consideremos a densidade populacional. As cidades medievais eram notoriamente insalubres, ideais para a proliferação de ratos, mas a peste negra não se limitou às cidades portuárias abarrotadas. Ela penetrou em regiões rurais isoladas com uma rapidez que desafia a lenta migração das colônias de ratos. Como pode uma doença dependente de um vetor relativamente lento, como o rato preto, saltar centenas de quilômetros em semanas, atingindo vilarejos de montanha antes de
esgotar as populações das regiões intermediárias. Além disso, a peste negra daquele período não era puramente bubônica. Relatos detalhados da época descrevem uma forma da doença que matava quase instantaneamente sem o desenvolvimento dos bubões. Era a peste pneumônica, onde a bactéria infecta os pulmões e se torna altamente contagiosa através de gotículas respiratórias, essencialmente tosse e espirro. Esta forma de peste é muito mais rara em surtos naturais, mas era devastadoramente comum e onipresente nos relatos medievais, sugerindo que a taxa de contágio humano a humano, sem a necessidade do vetor pulga-rato, foi significativamente elevada, talvez por condições que favoreciam a aerossolização da bactéria. E é precisamente aqui que a porta se abre para a especulação de manipulação, desenvolvimento desta escalada de progressão. Primeiro, temos que reconhecer a sofisticação da Yersinia pestis. Ela é, por natureza, um agente biológico perfeito. Possui alta letalidade, um período de incubação curto o suficiente para permitir a propagação, mas longo o suficiente para que os viajantes cheguem a novos destinos antes de manifestar sintomas e múltiplos modos de transmissão. A natureza já criou a arma. O que a teoria da arma biológica propõe é que o homem meramente forneceu o meio de entrega mais eficaz, acelerando artificialmente a distribuição de uma arma já existente. Mais significativo, e a pedra fundamental da teoria de manipulação, nos leva à cidade de Cafa, atual Feodósia, na Crimeia, em 1346. Este evento não é especulação, mas um fato histórico amplamente documentado. Cafa era um importante entreposto comercial genovês. Estava sob cerco das forças da Horda Dourada, lideradas pelo Khan Jani Beg. Durante o Diyala-i-Zobe cerco, o exército mongol começou a sofrer uma epidemia terrível e desconhecida, a peste negra. Diante da impossibilidade de tomar a cidade pela força militar convencional, devido ao colapso de suas próprias tropas, Jani Beg recorreu a uma tática desesperada e brutal: catapultar os cadáveres infectados, inchados e em decomposição de seus próprios soldados sobre as muralhas de Cafa. Esta foi, inegavelmente, um ato de guerra biológica rudimentar. O objetivo era simples: contaminar a água, o ar e a população sitiada com o agente da doença. Embora o conhecimento científico medieval não soubesse explicar a bactéria, a relação causal entre o mau ar emanado pelos corpos e a doença era observada. Os genoveses em Cafa, aterrorizados, rapidamente abandonaram a cidade, fugindo em seus navios. E é aqui que a rota da peste negra se alinha perfeitamente com a teoria da entrega deliberada. Esses navios genoveses, cheios de fugitivos traumatizados e já infectados, transportando a doença diretamente para Constantinopla, Sicília e finalmente para o coração da Europa. A peste negra não seguiu o caminho lento da migração de ratos. Ela pegou um atalho de alta velocidade, cortesia da engenharia de cerco mongol e da subsequente fuga humana. A partir de Cafa, a progressão escalada da tese se torna mais sombria. Se os mongóis, em 1346, souberam usar a praga como arma contra um inimigo externo, poderiam outros grupos, menos identificáveis, ter empregado métodos semelhantes em escala mais ampla, seja por meio de contaminação intencional de suprimentos, dispersão em massa de pulgas ou mesmo utilizando indivíduos infectados como bombas biológicas ambulantes, uma vez que a forma pneumônica era tão prevalente. Muitos historiadores tentam deslegitimar o impacto do incidente de Cafa, argumentando que a praga já estava a caminho pela Rota da Seda e que o ato mongol apenas adiantou a chegada em alguns meses. Contudo, essa visão minimiza o significado psicológico e a eficácia da tática. O que Cafa prova inequivocamente é que o uso da praga como arma biológica não era uma ideia de ficção científica, mas sim uma realidade pragmática e conhecida por certas facções militares e políticas da época.
Outra perturbação no padrão reside nas acusações contemporâneas de envenenamento. Embora muitas vezes canalizadas para o antissemitismo virulento que explodiu em pogroms pela Europa, onde comunidades judaicas eram falsamente acusadas de envenenar poços e fontes, a persistência e a abrangência dessas acusações levantam a questão: estariam essas acusações baseadas em um pingo de verdade, não necessariamente contra a população judia, mas contra algum grupo ou indivíduo que realmente estivesse disseminando a doença em pontos focais? A paranoia não surge do vácuo. Ela se alimenta de eventos que parecem contrariar a ordem natural. Quando a peste atinge uma cidade e milagrosamente poupa outra vizinha, ou quando ela explode em uma vila isolada sem conexão aparente com a principal rota de contágio, o mais fácil para a mente medieval era concluir que havia uma mão criminosa em ação. É tempo de um reengajamento com a questão central. A Yersinia pestis é uma ameaça natural, mas a maneira como ela dizimou a população europeia no século XIV sugere uma otimização brutal da sua taxa de dispersão. Se o incidente de Caffa nos mostra que a guerra biológica era uma possibilidade tática conhecida e executada, por que assumir que esse foi um evento isolado e não um precedente explorado por outros, talvez de forma menos óbvia, para desestabilizar inimigos, remover concorrentes dinásticos ou simplesmente causar o caos necessário para um golpe de Estado? O fato de a peste ter se tornado pneumônica, tornando a transmissão airborne pelo ar e dispensando o rato como vetor, sugere que as condições para um ataque biológico assistido eram ideais. O inimigo podia ser literalmente a pessoa ao seu lado. A grande revelação que emerge da análise histórica não é a prova de que a peste negra foi totalmente fabricada em um laboratório secreto medieval. Tal tecnologia era obviamente inexistente. O clímax da investigação reside na compreensão de que a calamidade natural foi transformada em arma. O que se espalhou pela Europa pode ter sido uma simbiose nefasta, uma zoonose descontrolada, mas que foi acelerada, direcionada e, em pontos cruciais de distribuição, assistida por atos intencionais de maldade humana, seguindo a lógica estabelecida em Caffa. O ato de Jeanne Beg não foi apenas um evento isolado. Foi a confirmação de que os humanos daquela era sabiam como transformar o desespero de um surto em um instrumento militar eficaz. Se o fizeram uma vez em um contexto de cerco, é altamente provável que facções menores e mais sombrias tenham repetido a tática em contextos de conflito político ou vingança pessoal, contribuindo para a assombrosa taxa de mortalidade e a rapidez da propagação. O fechamento dos Open Loops não nos dá o nome de um conspirador mestre, mas sim a certeza de que a peste, embora nascida da natureza, foi empurrada para a Europa por um veículo de guerra biológica arcaico. Portanto, a conclusão imediata é esta: a peste negra foi uma praga. Sim, uma zoonose aterradora, mas não podemos descartar a evidência histórica de que ela foi simultaneamente utilizada como uma arma biológica primitiva, transformando uma tragédia natural em um instrumento de aniquilação geopolítica, onde a malícia humana se aliou à microbiologia para remodelar o mundo. A dúvida persiste: se a história registra o uso da peste negra como arma biológica no século XIV. O que mais a história, de forma conveniente ou acidental, deixou de registrar sobre os métodos de contaminação e guerra biológica que se seguiram. Se você está interessado em descobrir mais detalhes sobre a logística medieval da guerra biológica e as evidências científicas modernas que sugerem que a peste negra pode ter sido menos bubônica e mais pneumônica do que se pensava, o que facilitaria imensamente a propagação intencional. Acompanhe a nossa próxima parte, onde dissecaremos os argumentos da ciência moderna.